Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre a força-peso. A primeira coisa que eu preciso que você lembre, é que todo o corpo nas proximidades da Terra cai com a mesma aceleração, ou seja, a aceleração da gravidade. Uma coisa importante é que ela independe da sua massa. Todo o corpo ele é atraído com a mesma aceleração que tem um módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, para que um corpo de grande massa consiga cair com a mesma aceleração que um corpo de pequena massa, a força que a Terra vai aplicar vai ser diferente em cada um deles. E é isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Meus jovens, veja que este satélite que ele está em órbita do nosso planeta, ou seja, nas proximidades do planeta Terra. E é lógico, óbvio, que essas figuras elas estão fora de escala. Então aqui nós temos uma aceleração, que é a tal da aceleração da gravidade. Nós temos um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, se existe uma aceleração, existe uma força aqui. Essa força será a única que vai estar atuando neste nosso sistema. Ou seja, é a força com que a Terra atrai os objetos. Essa força é o que nós chamamos de força resultante, que será representado pelo seu próprio peso. E lembrando pela segunda lei de Newton, que força resultante é o produto da minha massa vezes a aceleração. E como a força resultante é o próprio peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então, P nós representamos por peso, a sua unidade de medida no sistema internacional é o Newton. A massa em quilograma e a gravidade com 10 metros por segundo ao quadrado. Quando nós temos apenas essa força resultante, sendo o peso, a nossa aceleração será a aceleração da gravidade. Meus jovens, tomem muito cuidado. Os exercícios ou os problemas, eles gostam de falar que o peso é uma propriedade do corpo. Te falo, não é bem assim. Veja bem, o peso é uma força que a Terra exerce sobre um corpo. Sendo assim, não é uma propriedade dele, mas sim uma interação que ocorre entre ele e a Terra. Então, se a Terra atrai o satélite, é um fato que o satélite também atrai a Terra, com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Veja que se nós temos aqui um vetor P, então aqui nós temos um outro vetor que será menos P. Agora vamos falar da força de contato chamada de normal. Ou seja, é quando nós temos duas superfícies sólidas e perfeitamente lisas e uma em contato com a outra provoca uma interação entre elas. Melhor dizendo, elas se empurram. E não se esqueçam de que existe sempre uma ação e reação. Se você colocar um bloco sobre uma superfície, o bloco empurra essa superfície e a superfície também vai empurrar esse bloco. Essas forças, quando as superfícies são sólidas e lisas, são perpendiculares às superfícies que estão em contato entre si. E a palavra normal significa perpendicular. Então a gente chama simplesmente isso de força normal. Veja em nossa figura onde nós temos a representação de um bloco em uma superfície retilínea.
E para isso eu vou representar a nossa força normal, ou seja, essa força que está atuando para cima. Agora, vamos verificar uma situação quando o bloco ele está em uma superfície inclinada. Sendo assim, nós vamos decompor as forças de contato, que é a minha normal. Então, como o bloco ele está inclinado, a minha força normal ela também ficará inclinada. Ou seja, sempre mantendo-se perpendicular com a minha superfície, certo? Outro exemplo seria quando o bloco, fosse abandonado, ou seja, deixasse ele cair. E no momento que ele tem essa queda, este bloco, nós dizemos que a sua normal é igual a zero, porque não há nenhum contato entre este bloco e a superfície. E a normal é uma força de contato, e desde que ela seja perpendicular. Meus jovens, vamos pegar agora um exemplo clássico dos livros didáticos. Essa mesa aqui, ó, que tem um bloco apoiado sobre ela. Essa mesa, ela é perfeitamente horizontal e o bloco aqui encontra-se em repouso. Se o meu bloco ele está em repouso, eu já sei então aqui, que pela primeira lei de Newton, a força resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, a força que atua sobre este meu bloco é igual a zero. Sabemos também que a Terra ela está exercendo uma força sobre este bloco verticalmente para baixo, é o que nós denominamos como força-peso. Nada mais é o produto da minha massa vezes a gravidade. Então, existe uma força aqui querendo acelerar esse bloco aqui verticalmente para baixo. Porém, este nosso bloco não está sendo acelerado. Eu não disse para vocês que ele está em equilíbrio? Se ele está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Então, como ele está em equilíbrio, então tem que haver aqui uma força contrária para que ele continue na sua inércia, ou seja, em repouso. Sendo assim, como a nossa força resultante é igual a zero, ou seja, mantendo-se em repouso, tem que existir uma outra força aqui que se opõe ao peso desse nosso corpo. Para com essa porra aí! Ou seja, que contrabalanceia o peso. Então tem uma direção aqui verticalmente para cima, para que faça com que essa força resultante seja igual a zero. Essa força é a força que a superfície da mesa está fazendo verticalmente para cima sobre este nosso bloco. Nada mais é do que a nossa força normal. Meus queridos, a força normal é uma força que acontece, melhor dizendo, ela surge quando duas superfícies estão em contato uma com a outra. Neste nosso exemplo, do qual eu apresentei para vocês, que temos uma superfície do bloco, ele está em contato com a superfície de uma mesa. Essa força normal também tem outra característica, que ela é sempre perpendicular, ou seja, ela sempre forma um ângulo de 90 graus e aponta para fora da superfície. No exemplo que eu apresentei, a mesa é horizontal e o bloco está sofrendo uma força normal que é vertical, ou seja, a horizontal com a vertical vai formar um ângulo de 90 graus. Portanto, para este nosso caso, a força normal é numericamente igual ao peso. Tem o mesmo módulo da força peso. Podemos concluir que a força normal é sempre perpendicular à superfície e é por isso que tem o nome de normal. Na matemática é sinônimo de perpendicular, ou seja, sinônimo de um ângulo de 90 graus.
Agora, se inclinar a superfície, no caso que foi, né? Pode ser uma mesa, seja onde estiver acontecendo essa situação, a força normal vai acompanhar essa inclinação para poder continuar sendo 90 graus com a superfície. Já a força-peso não. A força-peso sempre será vertical para baixo. Se a superfície está inclinada, a força normal também sofrerá uma inclinação, mas a força-peso sempre será vertical para baixo. Agora vem a dúvida de alguns estudantes. Márcio, qual a fórmula da força normal? Te falo, meu querido, a força normal não tem fórmula, ou seja, o valor do seu módulo é determinado para cada situação do valor das outras forças. Ou seja, nós chegamos a um valor da normal a partir de cada uma das situações usando outras forças. Não existe uma fórmula específica para a força normal. Nós chegamos a este valor da normal usando outras forças que estão atuando sobre o meu corpo e dependendo da situação propostas pelo nosso exercício. Portanto, meu jovem, nós podemos dizer então que a normal é uma força de contato entre a superfície. Agora eu te falo uma coisa, a força normal não tem como obrigação de ser sempre igual ao meu peso, como foi mostrado aqui nessa figura aqui. Ou seja, o bloco sobre essa mesa na horizontal. E essa é a única possibilidade para que a normal possa ser igual ao nosso peso. E também uma possibilidade de ser mais cobrada nas questões de física. É por isso que os estudantes de física acabam associando. Ou seja, tendo essa ideia equivocada de que a normal é sempre igual ao seu peso. Porque a maior parte das questões que vão fazer, né, os exercícios das leis de Newton, vai te mostrar um bloco na horizontal com essas condições necessárias para que a nossa normal seja igual ao peso. Mas fique muito atento a essas questões. Chega o final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, o meu grande abraço e fique com Deus.